Eu gostaria de iniciar me apresentando e a minha universidade. Me chamo Silvia Areosa e sou docente do curso de Psicologia do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e leciono e coordeno o Programa de Mestrado Profissional em Psicologia da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Esta universidade comunitária, filantrópica, fica no sul do Brasil e a cidade em questão tem em torno de 130 mil habitantes. Há uns 20 anos, eu lidero o Grupo de Estudos e Pesquisas em Envelhecimento e Cidadania, o GPEC da universidade, e vou apresentar para vocês um estudo chamado Os Efeitos na Saúde Mental das Pessoas Idosas em Isolamento Social pela Pandemia da Covid-19. O Brasil está em processo acelerado de envelhecimento e já em 2017 superou os 30 milhões de pessoas idosas previsto para 2030. As projeções indicam que agora, em 2025, já sejamos o 6º país do mundo com o maior número de pessoas com mais de 60 anos. Na cidade de Santa Cruz do Sul, no último censo demográfico, que foi em 2010, tínhamos em torno de 16 mil pessoas com 60 anos ou mais. Esse estudo que apresento a vocês iniciou como uma atividade emergencial do grupo de pesquisa durante a pandemia, chamado Telecuidado à Pessoa Idosa da Unisc, para acolher e continuar acompanhando as pessoas idosas que frequentavam atividades na universidade. Esses acompanhamentos foram feitos por telefone, pela equipe multidisciplinar do GPEC, e foram feitas mais de 1.500 ligações de acompanhamento para as pessoas idosas entre os meses de abril e agosto de 2020. Durante o período de isolamento social e distanciamento social decretado pelas autoridades sanitárias no Brasil, a universidade suspendeu todas as suas atividades voltadas para esse público. Em 2021, esse virou um projeto de pesquisa. No Rio Grande do Sul, estado onde ocorreu o estudo, em 2019, tinha uma população de aproximadamente 11 milhões de pessoas, e destas, mais de 18% eram de 60 anos ou mais, ou seja, em torno de 2 milhões de pessoas idosas no Rio Grande do Sul. Em 2020, após a recomendação da Organização Mundial da Saúde de que estávamos frente a uma epidemia do coronavírus e de que deveríamos ficar em casa enquanto não houvessem vacinas, em isolamento social, principalmente a população mais idosa e com maior risco de mortalidade, a universidade suspendeu todas as ações que eram voltadas, direcionadas a esta população, como atividades físicas, oficinas, aulas, e assim todas as atividades de socialização que essas pessoas frequentavam foram canceladas e elas ficaram em suas casas esperando as recomendações sanitárias, assistindo televisão e ouvindo rádio, que basicamente só traziam notícias do vírus, sua propagação e da quantidade de infectados e mortos. Existem estudos que apontam que os efeitos psicológicos sobre as pessoas são diversos e podem evoluir para crise de pânico, transtorno de ansiedade ou mesmo de estresse pós-traumático. Assim, em 2021, inicia-se o estudo exploratório quanti-qualitativo sobre as condições de saúde mental desta população idosa que ficou em isolamento social por um longo período em Santa Cruz do Sul.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisc e tomou todos os cuidados éticos para pesquisas com seres humanos. Foi realizada uma entrevista por telefone com 24 perguntas que foram registradas em um formulário Google Forms. As questões buscaram conhecer as condições sociodemográficas, estilo de vida, condições de saúde prévias, uso de medicação continuada, condições de autonomia e fragilidade dos idosos, assim como acesso e uso dos serviços de saúde durante a pandemia. Passamos para os resultados. A amostra do estudo ficou composta por 636 pessoas, um público com média de 70 anos de idade, predominantemente do sexo feminino, 77%, sendo 60% dos entrevistados casados ou com união estável. A maior dificuldade relatada pelos entrevistados foi lidar com as rotinas, a ansiedade, a insegurança diante das notícias transmitidas pela mídia sobre o coronavírus e a solidão imposta pela condição de distanciamento social. Pôde-se observar que, dentre os resultados mais significativos, a maioria das pessoas, 74%, possuem doenças crônicas pregressas e 72% faziam uso de medicação continuada e precisaram ajuda para conseguir comprar ou buscar sua medicação na farmácia popular durante esse período da pandemia. Ainda, 84% das pessoas idosas relataram que antes da pandemia praticavam atividades físicas fora de casa, regularmente, e com a pandemia tiveram que interromper totalmente estas atividades e se adaptar a fazer atividades físicas e de lazer em casa. Como vocês podem ver no gráfico apresentado, ele representa a frequência dos sentimentos negativos mais citados pela amostra do estudo. 42% das pessoas entrevistadas relataram a ansiedade, a preocupação com a doença, o estresse, que aumentou muito, e a tristeza pelo momento que todos estavam passando com a pandemia. Para finalizar, essa pesquisa evidenciou que houveram mudanças repentinas na vida das pessoas idosas. O isolamento social foi um fator determinante para o aumento de sintomas e problemas psíquicos que vão precisar ser enfrentados pelas autoridades de saúde. Antes da pandemia, os idosos deste estudo costumavam passear com seus animais de estimação nos parques, fazer hidroginástica na universidade, tomar cafés, ter rodas de conversas com amigos, vizinhos e parentes, fazer visitas, passeios. Durante a pandemia, essas atividades precisaram ser substituídas por atividades em casa, como jardinagem, fazer exercícios dentro de casa, assistir a programação de rádio, televisão aberta para se entreter. Muitos relataram que mantiveram as atividades físicas em casa, mas mudou completamente a rotina. Observou-se que a falta das atividades físicas e de lazer que eram praticadas com regularidade e tinham o foco na interação social, somadas aos sentimentos de solidão, ansiedade, medo, tristeza e insegurança, acabaram por elevar os problemas pregressos de saúde física e mental e gerar mais sofrimento psíquico a esta população com mais idade no Brasil. Eu gostaria de agradecer pela sua atenção
deixo a vocês meu contato, caso queiram mais alguma informação sobre o estudo. Esta pesquisa tem apoio financeiro para sua execução e publicização da Universidade de Santa Cruz do Sul e do órgão de fomento do Brasil que apoia projetos de pesquisa. Chama-se Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq. Atualmente, nós estamos em fase de análise dos dados qualitativos do estudo e deixo aqui para vocês o endereço do nosso programa de mestrado, caso queiram conhecer mais sobre o mesmo e sobre seus grupos de pesquisa. Fica o site do programa. Obrigada. Thank you for that presentation, although it was in Brazilian, but I followed it through.